tarde a todos. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui na casa de André Luiz. Eu fui convidada para fazer a palestra sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é Buscai e Achareis. Aí a gente tem aí uma menina batendo numa porta, né? Ela está buscando alguma coisa. Pode ser uma coleguinha para brincar, pode ser ajuda, mas a gente só recebe aquilo que a gente vai atrás. E em cima desse tema, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o item ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe e quem procura acha. E aquele que bate a porta abrir-se-á. Essa mensagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. E ela é muito expressiva, né? Porque ela fala do esforço de cada um de nós para conseguir as coisas. Nós temos o mau hábito de reclamar, que quer dizer clamar duas vezes. Débora, por que mau hábito? Porque a gente reclama daquilo que a gente não conseguiu, do esforço que a gente, às vezes, não realizou. Ah, eu queria tanto trocar de carro, mas eu não me esforço para isso. Ah, eu queria tanto ser palestrante, mas eu não vou procurar um curso para me habilitar. Então, ajuda-te e o céu te ajudará, nos impulsiona para que cada um de nós se esforce para ir atrás daquilo que deseja. Nós somos muito bons e nos esforçamos mais para os bens materiais. Tudo aquilo que a traça vai comer, que a ferrugem vai levar. Com relação aos bens espirituais, nós somos mais preguiçosos. Esse ditado, né? Ajuda-te, o céu te ajudará, é o princípio da lei do trabalho. Porque desde a era primitiva, o homem emprega seus esforços para ter melhores condições de vida, usando a inteligência dada por Deus para progredir e alavancar tudo à sua volta. Nós não conseguimos nada sem o esforço pessoal. Nós conseguimos, através do esforço pessoal, muito menos do que quando nós trabalhamos em grupo. Mas a lei do trabalho nos leva a querer melhorar, não só dos bens materiais. Isso é muito importante que a gente reforce. Nós precisamos nos esforçar, a lei do trabalho, para aumentar as nossas virtudes. Nós nos esforçamos muito para tudo aquilo que vai ficar aqui na Terra. A gente, impulsionado pela nossa ambição, trabalhamos a vida toda na ideia de que, no final da vida, nós iremos usufruir desse nosso esforço. Mas nem sempre a gente chega ao final da vida. E aí a gente passa uma vida de trabalho, afastado da família, dos amigos, das pequenas felicidades, esperando um futuro que não vai chegar. Então, ajuda-te e o céu te ajudará, esforça-te que o seu esforço será recompensado. Esse é uma das traduções, né? Também está relacionado à lei do progresso, porque quando nós chegamos ao planeta Terra, nós éramos espíritos ignorantes e errantes. E para melhorar a nossa condição de vida, a gente teve que se esforçar para crescer e evoluir. Lei do progresso. Nós temos aí a imagem, né, do progresso do homem, né? Ele foi aos poucos se aperfeiçoando. E nós ainda precisamos caminhar um longo caminho para sermos espíritos puros. E para isso nós devemos nos esforçar e muito. Estudar e domar as nossas más inclinações. Como espíritos puros, nós iremos ajudar outros planetas. O nosso planetinha, a Terra, está evoluindo. E os espíritos que nela habitam também. Então, se nós pretendemos ficar aqui, nós precisamos
fazer esforços para evoluir e se melhorar um pouco a cada dia. A gente não pode imaginar que a gente vai mudar da noite para o dia. É um pouquinho todo dia, com as pequenas coisas, para que a gente mereça uma oportunidade de mostrar que nós mudamos nas grandes, né? Nós temos que entender que o progresso é filho do trabalho. O progresso material e o progresso intelectual. Nós devemos nos esforçar todos os dias, crescendo as duas asas. A parte material é importante? É, mas a parte espiritual é permanente. O que a gente ganha, o que a gente adquire aqui no planeta Terra, quando a gente deixa esse corpo material, fica aqui. Os nossos ganhos espirituais nos acompanham aonde nós formos. Então, esse deve ser o nosso maior objetivo. Evoluir espiritualmente, domar as nossas más inclinações. No Livro dos Espíritos, a pergunta 675, Kardec perguntou aos espíritos preocupado com essa área, né? Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E a resposta é não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E o que é ocupação útil? É a gente usar o nosso momento de lazer para ir aos hospitais, alegrar o dia das crianças que estão internadas. É a gente usar os nossos dons espirituais para ajudar as pessoas que estão doentes, para ajudar os nossos irmãos desencarnados, que precisam de luz para seguir os seus caminhos. É a gente usar o nosso momento de lazer para ir ao asilo, ao orfanato, ajudar aqueles que têm menos que nós e aprender com ele. Porque a gente tem a ideia de que eu vou para ajudar, e muitas vezes a gente vai para aprender. Com a história daquela pessoa que está ali internada, e a gente vai ver que o nosso problema não é tão grande assim. Que a nossa problemática é menor do que a gente imaginava. Que a nossa dor é muito menor e insignificante do que a dor do meu irmão. Então, nós devemos trabalhar para isso, né? Ocupações materiais e ocupações que a gente possa auxiliar o nosso irmão. Em Brasília, nós temos uma concentração de centros espíritas muito grande. Se você não gosta de um, se você não se afiniza com as pessoas dali, procure um outro. Agora, se você percorrer mais de 3 centros espíritas, pare para pensar se o problema está no centro ou se está em você. Porque às vezes eu acho que as pessoas que eu vou encontrar no centro têm que compreender como eu sou, mas eu não estou pronto para compreender ninguém. Nós não podemos pretextar que eu só posso fazer caridade no domingo. Tudo bem. O André Luiz não tem uma atividade? Procura um centro que tenha. Eu vou fazer caridade quando eu ficar aposentado. Eu já falei, eu não sei se você chega até lá. Quando a gente está aposentado, e é o meu caso, a gente às vezes não tem mais paciência para lidar com crianças. Nós estamos cansados demais para ouvir os idosos. E a gente fica colocando dificuldade para praticar a caridade. Então, o busca e achareis é hoje e agora, dentro das possibilidades que eu tenho. Eu não posso esperar muito tempo para fazer o bem, que nós vamos receber exatamente na medida que eu der. Aí eu tenho 25 anos, eu sou muito jovem para fazer o bem agora. Quando eu ficar mais velha, eu faço. Aí, às vezes, quando eu vou procurar ajudar o outro, eu já não tenho mais vitalidade em mim para fazer isso. Então, que a gente procure, que a gente se esforce para trabalhar no bem hoje, agora, neste momento. Débora, eu tenho 2 filhos pequenos, leve para a evangelização no André Luiz
Enquanto acontece a evangelização dos pequenos, nós temos o grupo de pais, que se reúnem, trabalham, estudam, confraternizam e ajudam o seu próximo. Ah, Débora, eu já sou aposentada, estou velhinha, não tenho mais o que fazer. Tem. No André Luiz tem o trabalho das bandeirantes. Ajuda-te e o céu te ajudará. Eu tenho que aprender a conviver com o meu irmão para aprender a domar as minhas más inclinações, para me reformar, para ajudar o meu semelhante e ser ajudado por ele. Eu quero que todo mundo tenha paciência comigo, mas eu não tenho paciência com ninguém. Então, o trabalho no bem desenvolve essas virtudes em cada um de nós. O progresso individual é insignificante ao longo de uma existência. Se tivéssemos apenas uma vida, todo o progresso teria que ser recomeçado pela humanidade a cada nascimento. Quando a gente vai reencarnar, a gente faz uma programação. Mas dentro dessa programação, muitas vezes a gente não cumpre nada e adquire mais dívidas. Então, aquele que conseguiu reformar em si um único vício, deve ficar muito feliz. A partir do momento que eu sei que eu dominei aquele vício, eu devo procurar um outro vício em mim para reformar. Nós precisamos entender que nós viemos aqui cumprir uma meta. A gente foi na venda, fez uma compra e prometeu de ir pagando aos poucos. É isso que a gente veio fazer aqui na Terra. Pagar um pouquinho da nossa dívida. Um pouco que seja. O progresso individual ao longo de uma existência é insignificante. Eu tenho 10 metas a cumprir. Se ao longo de 80 anos eu cumprir uma só, nossa, eu vou voltar exultante. Apesar de ter deixado 9 para trás. Sabe por quê? Porque eu não me endividei mais. E isso já é uma vitória. Mas a partir do momento que eu sei do meu vício e eu continuo com ele dizendo, eu estou muito velho para mudar, quando nós fecharmos os olhos da carne, a nossa tristeza vai ser muito grande. Pela nossa preguiça, pela nossa omissão. Então, que a gente se esforce hoje para mudar. 80 anos ao longo de uma existência é uma vírgula. Então, nós temos uma encarnação, uma vida inteira para corrigir os nossos vícios, mas nós precisamos começar. Eu não posso esperar para amanhã, eu tenho que começar a mudar hoje. Em todos os sentidos. A gente costuma apontar o dedo para os outros, dizendo que o vício do outro é maior do que o meu. Mas o vício do outro de quem é? É dele, não é meu. Eu não posso corrigir o vício dele, eu só posso corrigir o que há em mim. E é isso que eu devo procurar. Progredir todos os dias. Se Deus houvesse isentado o homem do esforço do trabalho físico, seus membros teriam atrofiado. Se Deus tivesse isentado do trabalho intelectual, seu espírito teria permanecido na infância. O trabalho é que nos impulsiona a sermos melhores. É o que nos leva ao progresso. Vocês podem prestar atenção, quando a vida da gente está toda certinha, toda bonitinha, tudo arrumadinho, a gente fica sentado quietinho, sem mover. É para aquele momento não passar. Mas quando nós estamos em dificuldade de saúde financeira, emocional, a gente se move para procurar ajuda. Então, a gente ter problemas é o que nos impulsiona a nos movermos. Tem um desenho infantil, os Croods, são os homens da caverna. E aí o pai, por medo do que está em volta, ele prefere viver dentro da caverna. E ele tem uma filha questionadora. Ela diz assim, por que eu tenho que viver dentro da caverna? Eu quero conhecer
conhecer o mundo. E assim devemos ser cada um de nós diante das dificuldades que nos aparecem. A gente não deve se fechar. Nós devemos sair e procurar ajuda. Eu posso modificar só a mim, mas eu posso procurar ajuda a todos aqueles que estão à minha volta. Para tentar solucionar esse problema, nós devemos nos esforçar. Quando o problema chegar, a gente deve se esforçar assim: Senhor, eu não queria esse problema, né? Mas ele chegou. O que é que eu posso fazer para resolver esse problema? Às vezes a gente toma o problema de um membro da família como nosso, né? O meu filho não quer estudar. O que eu posso fazer? Eu posso conversar, eu posso orientar, mas a decisão é dele. Eu posso dar a mão, mas modificar eu só posso a mim. E quando passar de cada um de nós, que a gente ore a Deus pedindo auxílio pelaquela pessoa, para que ela enxergue. Que a gente se trabalhe para conviver com o outro, apesar das falhas dele. Que às vezes o outro não quer, ele está se achando bem, ele está cômodo na posição que ele se encontra. Quem quer que ele mude, sou eu. E quando ele não muda, quem sofre, sou eu, porque ele está numa posição de conforto. Deus deu a ferramenta a cada um de nós para se modificar, para tornar a sua vida melhor. Agora, o fato da gente estar no centro não quer dizer que nós não teremos problemas. Aí eu vou para o André Luiz porque assim nada vai me acontecer. Mera ilusão. Todos nós sofreremos aquilo que nós tivermos que passar, que está escrito na nossa programação kármica. Além da nossa programação kármica, tem aquilo que a gente procura para a gente, né? Porque a minha programação kármica diz que eu vou viver até 90 anos, mas eu começo a fumar com 15. Eu não vou chegar lá. E a probabilidade de eu desenvolver uma doença pulmonar é muito grande. Então, tem coisas que a gente passa numa encarnação que é por conta das nossas ações. Deus fez do trabalho uma necessidade e disse ao homem: procura e acharás. Trabalha e produzirás. Assim procedendo, serás filho das tuas obras. Terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Voltemos ao exemplo do cigarro, né? Aí eu fumo durante 40, 50 anos, desenvolvo algumas doenças, aí eu digo assim, estava na minha programação kármica. Não estava, não. Fui eu quem procurei. O que não me isenta de procurar ajuda para as minhas problemáticas. Nós não devemos jamais nos acomodarmos diante dos problemas que nos acontecem, que somos acometidos. Deus nos dá as ferramentas para que a gente possa viver bem, para que a gente possa produzir, para que a gente possa ser útil. Devemos nos esforçar em busca de nossas necessidades. Eu trabalho com famílias carentes na estrutural há mais de 30 anos. E eu sempre digo, e não me canso de falar, porque enquanto o estômago ronca, a gente não consegue ouvir falar de Deus, porque o barulho do estômago é mais alto. Então, nós devemos buscar as nossas necessidades materiais? Sim. Devemos atender as necessidades materiais do nosso próximo? Sim. Mas não podemos nos furtar de falar das coisas de Deus. Nós precisamos da presença de Deus em nossos corações para que a gente possa viver melhor, para que a gente se fortaleça nos momentos de dor. Eu acho que uma pessoa que não crê que exista uma força superior tem uma vida vazia e pouca razão para viver. Porque é só essa vida aqui, então eu vou viver, vou me gastar, porque depois dessa vida nada mais existe. Eu acho uma vida sem sentido.
A ajuda de Deus vem para quem trabalha, para quem busca melhorias. E aí algumas pessoas vão dizer assim, isso aí que a Débora está falando não está certo não, porque eu conheço uma pessoa que ela só faz coisa errada e tudo que ela faz dá certo. Ela está plantando, mas a hora da colheita vai chegar, entendeu? Nós somos livres para plantarmos o que quisermos, mas nós somos obrigados a colher tudo aquilo que a gente plantou. Quando a gente está no estágio de receber os problemas, é porque nós já estamos na hora da colheita. Ai, a vida de fulano, tadinho de fulano, né? Tem tanto problema na vida dele. Ele é uma pessoa tão boa, gente. Uma pessoa honesta. Mas só recebe calote. Só conhece gente picareta. Tá colhendo. A gente não viu o plantio. A gente não viu o plantio. E ele agora está colhendo. E se ele está colhendo bem, que bom para ele. Em nossa busca, não podemos dispensar a humildade. Devemos usar a fé de que somos capazes e ter confiança na presença dos bons espíritos, intuindo todos aqueles que agem com sinceridade e honestidade. Todos aqueles que são, eu vou usar uma palavra difícil, vilipendiados, né? Aqueles que são humilhados e que passam por essa prova bem com galhardia, estão vencendo as suas dificuldades. Mas não é fácil, não. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, nós temos orgulho. E quando a gente passa por uma situação de humilhação, isso cala fundo dentro de cada um de nós. Chico Xavier, ele sempre disse que ninguém nunca ofendeu ele, porque ele nunca recebeu a ofensa. Um dia nós chegaremos nesse estágio, mas para saber que a gente está lá, nós teremos que passar por muitas humilhações, como Chico Xavier passou. A gente tem o hábito, né, de dizer, ai, a vida de Chico é linda, nossa, o trabalho de Chico é maravilhoso, mas só ele sabe as humilhações, as calúnias, porque ele passou e venceu. Porque às vezes a gente passa por uma muito menor e é reprovado. Então, para a gente chegar num estágio de espírito puro, nós teremos que ser provado várias vezes. E é vivendo situações de humilhação, de calúnia, que nós estaremos sendo testados para ver se a gente já venceu essa dificuldade. Observai os pássaros do céu. Tá lá, né? É uma passagem muito bonita, né? Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Ah, Débora, quer dizer que então eu não tenho que ter apego às minhas coisas? Não, não é isso. Você tem um carro, cuida dele, você precisa dele para se locomover. Lava, troca óleo, troca os pneus, faz um seguro. Mas é mais do que isso. Usa o seu carro para ajudar as pessoas, para carregar os amigos, para dar uma carona. É o que a gente vai fazer do que a gente possui. Essa é a diferença. Não é não ter, é o que é que eu vou fazer. Ah, eu tenho uma casa grande. Ah, mas eu não gosto de parente na minha casa, não. Parente só vem na casa da gente para reclamar. Se você tem uma sobrinha que precisa de um abrigo para poder estudar, porque ela mora no interior, dê esse abrigo para sua sobrinha. Se você tem plantas bonitas na sua casa, dê muda e distribui para as vizinhas. É a gente trabalhar o nosso desapego. Nós precisamos entender que nós precisamos uns dos outros para viver. Tudo que a gente tem de material deve ser útil para outras pessoas além de mim. Tá errado eu viajar e tirar férias? Não. Tá errado eu usar o meu dinheiro só para mim.
sem pensar no meu próximo. Agora, no início do ano, nós temos a lista de material escolar, né? Ah, mas agora eles têm o cartão material escolar. Nem todo mundo possui. E se eu puder ajudar uma criança a estudar e se tornar melhor, o meu dinheiro é muito útil. Ah, Débora, eu vou ter que deixar de fazer uma viagem? Não, você vai ter que deixar de comer num restaurante caro. Uma vez no mês. Para ajudar uma criança a viver um ano inteiro de escola. Pensa se não vale a pena. Tudo que a gente fizer pelo outro conta a nosso favor. Quando a criança é esclarecida, a probabilidade dela cair na criminalidade é muito menor. Quando ela tem oportunidades na vida. Oportunidade não só de estudar na escola, mas de fazer um curso de inglês, de fazer uma aula, um esporte, natação, balé, basquete. É menos tempo ocioso que ela tem de estar na rua, envolta do tráfico e das pessoas. Deus conhece as nossas necessidades e a ela provê. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. Frequentemente se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. A gente, às vezes, se vende por dinheiro. A nossa honra, a nossa paz, a nossa família. A gente abre mão disso. O que é que nós somos capazes de fazer para que as pessoas reconheçam que nós vencemos ou que somos os melhores? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Eu preciso que as pessoas vejam que eu fiz caridade. Eu preciso de tanta bolsa e de tanto sapato. E esse é um ponto que mexe comigo. A bolsa não, mas o sapato. Então, a gente precisa ver onde é que eu preciso me melhorar. O período de pandemia foi muito bom para mim, porque eu passei 2 anos com 3 pares de sapato. Olha, isso para mim foi um sacrifício muito grande, sabe? E aí eu vi que eu consigo, que eu sou capaz. Então, agora em 2024, que eu comecei a renovar os meus sapatos, né? Mas eu vi que eu não precisava de tanto sapato assim, de tanta bolsa, de tanto relógio. Às vezes a gente gasta um dinheiro excessivo em algo tão desnecessário. Se ao invés daquela bolsa da Gucci, eu comprar um material escolar de uma criança, esse dinheiro não vai ser mais bem empregado? Eu não estarei trabalhando desapego dentro de mim? Se ao invés de comprar um relógio novo, eu pagar um curso de inglês por 1 ano para uma criança, esse dinheiro não será melhor empregado? Então é isso que a gente tem que pensar. Eu preciso ir ao shopping comprar todo final de semana? Ah, Débora, mas eu trabalhei para isso. Será que você consegue, nessa sua ida ao shopping, comprar alguma coisa que não seja para você? Para doar para uma outra pessoa? Então, a gente vai aos poucos se trabalhando, para que a gente se melhore. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade, de amor ao próximo, os bens que ela dá. Eu acumulo comida demais, falta comida para o outro. Ah, disseram que a carne vai subir, aí eu encho meu freezer, mas não sou capaz de comprar um frango para uma família carente. Ah, Débora, mas eu dou 5 quilos de arroz no centro todo mês. E você enche o freezer de carne para você? Essa proporção não está casando muito, né? Então é isso que a gente deve pensar. Nós precisamos olhar além de mim, além da minha família. Eu tenho que olhar a família universal, para que a gente viva melhor, para que a fome acabe, para que haja mais paz no mundo. Não estejais inquieto pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
A cada dia basta o seu mal. Não adianta eu ficar olhando para trás pelo que eu deixei de fazer. Eu preciso olhar para frente para imaginar um futuro melhor e construir. Mas para construir um futuro melhor, eu preciso fazer isso hoje. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Como é que é isso, Débora? É não juntar dinheiro? É mais do que isso, né? Não violenteis nenhuma consciência. Não forceis ninguém para que deixe sua crença a fim de adotar a vossa. Não anatemais quem não pensa como vós. Não discuta, não debata. Acolhei os que venham ter convosco. Às vezes as pessoas batem na nossa porta e a gente diz, não, eu estou muito ocupada agora, não posso não. Deixai tranquilo os que vos repelem. Existem aqueles que pela nossa crença não querem contato conosco. Que a gente não force essa aproximação. Mais do que falar, nós temos que demonstrar a todos eles que nós mudamos. Outrora, o céu era tomado com violência. Hoje é pela brandura. Mais do que falar, é o nosso exemplo quem vai mostrar os ensinamentos do Cristo em cada um de nós. Busquemos todos os dias a nossa melhoria. Que Deus nos abençoe nesse nosso esforço de mudança. Muito obrigado por essa oportunidade.